Fala aí pessoal, aqui é o JP e hoje nós vamos estudar um tópico muito interessante aí para a gente entender algumas coisas do nosso dia a dia, que é a diferença entre um sabão e detergente. Bom, e também entender como que eles funcionam no sentido de ação de limpeza e analisar aí a questão de impacto ambiental de um e de outro. Vamos lá então. Lembrando que ambos vão formar essa estrutura aqui, tridimensional, tá? Temos aqui um recorte dessa estrutura que depois eu vou comentar com vocês. Primeiro, então, vamos lembrar lá das nossas aulas de química orgânica. O que é um sabão? Basicamente, um sabão é um sal de ácido carboxílico de cadeia longa. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui, ó. Essa estrutura aqui é uma estrutura básica de um sabão. Perceba que aqui nós temos uma cadeia carbônica longa, ok? Quanto mais longa for, melhor aí para a ação do sabão, para o que a gente vai usar, tá certo? Temos aí 14, 16, 18 carbonos, enfim. Também aqui nós temos essa parte que é derivada de um ácido carboxílico. Lembrando que ácido carboxílico, COOH. Aqui eu vou perder o meu hidrogênio, então esse daqui é o meu ânion carboxilato. E aqui nós temos o nosso sal. Então, essa estrutura aqui reagiu, né? Era um ácido carboxílico, reagiu com uma base para formar o nosso sal. Então, aqui nós temos uma interação iônica entre essa parte aqui e justamente o nosso metal, que nesse caso é o sódio, ok? Bom, os sabões são obtidos a partir da reação de hidrólise básica de óleos ou gorduras, tá? A gente já estudou lá em lipídios, né, qual que é a diferença de um óleo para uma gordura, mas independente sendo óleo ou gordura, os dois eu consigo usar na preparação de um sabão. Essa hidrólise básica, tá certo? Que a gente vai fazer aí de óleos e gorduras, também pode levar o nome de saponificação, ou seja, preparação de um sabão, que basicamente se resume a isso. Eu tenho aqui a minha gordura, ou meu óleo, vou fazer a reação com uma base forte para poder formar o sabão e também como subproduto temos aí o glicerol, ou glicerina, que é um triol. A gente já viu a estrutura dele, né? O propano 1,2,3-triol, ok? O meu sabão vai depender da gordura que eu vou utilizar aí, né, de onde veio essa gordura para saber qual vai ser a estrutura desse sabão. E como base, nós temos aí, de maneira mais comum, a utilização de dois tipos de base. Essa base pode ser a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, tá? Então aqui a gente vai precisar de uma base forte. Lembrando que essa soda cáustica, aí a gente consegue comprar no mercado, mas tem que tomar cuidado porque ela é corrosiva, tá? Ela pode causar aí queimaduras nas mãos e tudo mais, então tem que tomar muito cuidado com o seu manuseio. E além disso, ela também é higroscópica, ou seja, ela absorve a água do ar. Então não é bom você deixar ela destampada depois que você acabou de usá-la, porque ela absorve a água do ar, e aí essa umidade que está no ar, e aí ela pode empedrar e você vai ter uma dificuldade aí no seu uso, ok? Bom, quando a gente utiliza soda cáustica, NaOH, a gente dá origem a um sabão de consistência um pouco mais dura, tá certo? Uma outra possibilidade é utilizar a potassa cáustica, que nada mais é do que o hidróxido de potássio, tá? Então, tanto o sódio quanto o potássio são as duas bases mais usadas. Assim como a soda, a potassa também é corrosiva. Só que quando eu utilizo a potassa para preparar o meu sabão, eu tenho aí um sabão de consistência um pouco mais mole, tá? Os dois funcionam, aí é só com relação à própria estrutura e tudo mais, que acaba mudando algumas coisinhas, tá? Mas de maneira relevante é para você saber quais são as duas bases mais comuns que a gente usa. Então, isso daqui é um básico do que a gente estudou lá na função sal orgânico, tá? Então, vamos lembrar que é um sal orgânico porque eu tenho aqui um sal de cadeia orgânica aqui, por isso do nome sal orgânico, ou sal de ácido carboxílico, beleza? Bom, e um detergente? O que é um detergente? Na verdade, quando a gente fala detergente, a gente tem aí uma classe de compostos, mas a gente vai ver aí os mais comuns, né? A estrutura mais básica de um detergente. Em geral,
Um detergente é um sal de ácido sulfônico de cadeia longa. Então, trouxe aqui um esquema geral também de um ácido sulfônico. Perceba que, de um detergente, aliás, perceba que nós temos a nossa cadeia carbônica longa, ok? Eu aqui tenho, nesse caso, também um anel benzeno, né? Uma cadeia aromática. Poderia não ter, tá? Eu poderia ter apenas essa cadeia carbônica sem essa parte aqui, tá? Mas também é bem comum aparecer essa estrutura junto aí quando eu estou falando de detergentes. A gente tem aqui o SO3-, que é aqui, no caso, o sulfonato, né? É o derivado de um ácido sulfônico. Lembrando que ácido sulfônico é uma função orgânica que termina com SO3H. Eu perdi aquele hidrogênio, por isso aqui a carga negativa, tá? Então, esse ácido sulfônico a gente viu aí lá nas reações orgânicas como que eu consigo prepará-lo. E nós temos aqui também um sal, então novamente uma interação iônica nessa parte da cadeia. Assim, a gente vai trocar o hidrogênio por um metal, por isso aqui que eu tenho um sal de ácido sulfônico. Então, perceba que basicamente a diferença de um sabão para um detergente é esse ácido, se é um ácido carboxílico ou um ácido sulfônico, ok? Muitos detergentes são obtidos a partir do petróleo, tá? Então vamos lembrar que o petróleo é a grande fonte dos hidrocarbonetos, e aí eu pego esse hidrocarboneto e faço algumas reações químicas até chegar no nosso detergente. Então, por exemplo, nessas reações a gente tem o que a gente chama de reação de substituição, como a gente já estudou. E dentro dessas reações a gente vai fazer uma alquilação. Então, por exemplo, se a gente começa só com o benzeno, a gente pega essa fração do petróleo que é o benzeno. Aí eu faço uma alquilação para aumentar a cadeia carbônica, tá aqui. Depois eu faço uma sulfonação para colocar um ácido sulfônico aqui no na minha cadeia. E depois eu posso fazer, né, eu preciso fazer a neutralização, ou seja, ácido mais base, dando esse meu sal de ácido sulfônico. Essa minha base também é uma base forte e o meu ácido é o ácido sulfônico, ok? Então, essa é uma das maneiras aí da obtenção de detergente. Só que, como eu disse, essa classe de detergentes é uma classe muito variada e, além disso, nós temos outras substâncias que são misturadas. Essas substâncias são adicionadas para melhorar um pouquinho aí das propriedades do nosso detergente. Só que eu posso melhorar por um lado, mas eu acabo prejudicando por outro. Por exemplo, dentre essas substâncias, a gente tem a mistura de alguns fosfatos. Fosfato é aquele derivado de ácido fosfórico. Só que esses fosfatos, quando eu utilizo detergente, se eu lavo, por exemplo, as mãos com detergente, esse detergente vai com a água para o esgoto. E esse esgoto depois vai para o meio ambiente, vai para um rio e tudo mais, inclusive, principalmente, se não passa por uma estação de tratamento. Só que, junto com esse detergente, o fosfato vai junto. E esse fosfato, se estiver em grande quantidade, favorece o fenômeno da eutrofização, que é um problema ambiental. Por quê? Lá a gente vai ter, né, no nosso rio, por exemplo, um enriquecimento, né, um aumento da quantidade de nutrientes, e aí vai acontecer esse problema ambiental da eutrofização, que aí pode levar à morte de seres que vivem nesse ambiente, tá certo? Bom, além disso, um outro detalhe interessante é que o que a gente compra como sabão em pó não é um sabão. Na verdade, ele é um detergente, tá? Então, a gente aqui comumente chama de sabão em pó, mas na verdade ele é um detergente. Tanto é que em alguns lugares a gente encontra como detergente em pó, o nome, né, para o sabão em pó que a gente conhece, tá certo? Então, esse daqui é um básico de detergente para a gente saber. Como que funciona a ação de limpeza? Isso vale tanto para o nosso sabão quanto para o nosso detergente. Se a gente representa de maneira muito simplificada tanto o sabão quanto o detergente, perceba aqui, ó, isso daqui representa a minha cadeia carbônica, tá certo? Essa cadeia carbônica, como a gente já viu, tem um caráter apolar muito predominante. Então, se eu tenho aqui o que eu chamo de cauda apolar, essa cauda aqui é hidrofóbica, ela não interage com a água.
Ou eu também posso falar que ela é lipofílica, porque ela interage com a gordura. Então é justamente para isso que a gente precisa de uma cadeia carbônica longa. Quanto maior for, maior esse caráter apolar e melhor vai ser a interação com a gordura, ou seja, com a sujeira. Por outro lado, né, então aqui, como eu disse, interação com a gordura. Por outro lado, nós temos aqui uma cabeça polar. Essa parte aqui é onde eu vou ter justamente o meu carboxilato, o meu sulfonato e também aquele meu íon, né, o metal que veio da minha base. Essa parte, por ser polar, é hidrofílica. Então, ela interage com a água. Então, aqui a gente tem uma substância, né, uma estrutura que, ao mesmo tempo que consegue interagir com a gordura, também interage com a água. O que não é comum da gente observar. Se a gente pega água e óleo, por exemplo, eles não se misturam. Então, aqui a gente arruma uma substância que consegue fazer essa mistura. Essa estrutura como um todo é chamada de estrutura anfifílica, porque ela tem afinidade por duas coisas, óleo e gordura, ou também chamada de anfipática. E ela é extremamente importante quando a gente fala aí não só da estrutura do nosso organismo, mas também aí na ação de limpeza de sabão e detergente. A gente encontra isso também na parede celular das nossas células, né, que a gente tem lá os fosfolipídios. Isso lá em bioquímica a gente vê que tem uma estrutura parecida com essa aqui. E basicamente, o que vai acontecer? Quando eu adicionar o meu sabão ou detergente nessa mistura água e óleo, eu vou formar uma emulsão. O que é uma emulsão? É uma mistura heterogênea, então ainda assim eu tenho duas fases. Só que a diferença é que eu tenho microgotículas da porção apolar, que é a minha gordura, dispersas na água. Então, aparentemente, eu vou ter uma coisa só, né? Eu observo, acho que é uma coisa só, mas na verdade ali eu tenho mais de uma fase, tá certo? Porque aí eu consegui separar esse óleo em pequenas gotículas que estão dispersas pela água, tá certo? Então por isso do nome emulsão. Isso faz com que ocorra a diminuição da tensão superficial da água. Como assim? A água, por fazer ligação de hidrogênio, se atrai, né? Uma molécula de água atrai a outra fortemente. E aí isso faz com que a gente tenha como se fosse uma película numa gota de água, tá certo? O que o sabão ou o detergente faz? Ele atrapalha essa organização das interações das moléculas apenas de água e permite aí que a água interaja também com o sabão e, consequentemente, promova a limpeza, tá certo? Por isso que os sabões e os detergentes são chamados também de agentes tensoativos ou também de surfactantes, tá? Graças a essa propriedade de diminuir a tensão superficial da água. Como que a gente observa essa tensão? De maneira muito simples. Se você pega um prato com água, né, uma colher de água, e joga por cima, por exemplo, um pouquinho de pimenta do reino em pó ou algumas folhas de orégano, você vai perceber que ela fica por cima, né? A pimenta, o orégano fica por cima da água, ele não afunda. Por quê? Porque a tensão superficial da água impede que eles afundem, mesmo sendo mais densos. Se você adiciona uma gota de detergente nessa água, você percebe imediatamente que eu consigo fazer afundar essa pimenta que estava aí na superfície, porque eu diminuí essa tensão superficial da água, ok? Continuando, então, falando da limpeza. Como que ela vai limpar, né? Como que quando eu tenho, por exemplo, uma sujeira na minha roupa ou minha mão está engordurada, um sabão ou o detergente limpa? Porque ocorre a formação de micelas. O que é uma micela? Micela é um agregado de moléculas anfifílicas, moléculas de sabão ou de detergente. Por exemplo, aqui a gente tem uma micela. Então, perceba que eu tenho várias moléculas aqui anfifílicas, e aí a gente tem uma organização delas de forma a conseguir interagir quem gosta de interagir entre si. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o óleo, né, uma gota de óleo numa porção de água, perceba que a parte polar, que é a cabeça, vai ficar mais próximo da água, porque eu vou querer interagir com a água. Assim como a cauda apolar que interage com a gordura, reveste, né, fica em volta dessa gota de óleo. Dessa forma eu diminuo aí o problema dessa repulsão, né, desse fato de não conseguir interagir água com óleo.
E aí a gente tem aqui a nossa micela, ok? Então, isso daqui é a estrutura da nossa micela. Aquela imagem no primeiro slide que eu falei, né, tridimensional, é justamente uma micela, tá? Então, eu tenho ali justamente no centro o meu óleo e aí em volta as moléculas aí do detergente ou do sabão. E aí na hora que eu lavo a mão, o que que eu faço? A água vai interagir com a cabeça polar e a cauda vai interagir com o óleo. Então a água puxa essa parte, que é a cabeça, e a cauda vai puxar o óleo. Assim, na hora que eu enxago a minha mão, a água leva também o óleo e o sabão, tá certo? Então esse é o processo de limpeza. Da mesma forma, se a gente tivesse aqui uma gota de água numa porção de óleo, as moléculas, né, as estruturas de sabão se organizariam da seguinte forma. Perceba que em todos os casos aqui, a cabeça está próximo da água e a cauda próxima do óleo. Nesse caso, a gente tem uma micela reversa, mas que funciona do mesmo jeito. Se aí, por exemplo, eu agitar, eu consigo promover a organização das moléculas de detergente ou de sabão em torno das gotas de água, formando micelas. E aí por isso que a gente forma uma emulsão e enxerga uma coisa só, ok? Também pode aparecer para a gente, né, falar sobre um problema que tem aí, que é a chamada água dura, né, quando a gente está falando de limpeza. O que que é a água dura? A água dura nada mais é do que uma água que é rica em alguns íons, entre eles cálcio, magnésio e ferro 2+, tá certo? O que que acontece? Qual que é o grande problema da chamada água dura? Essa água dura, ao reagir com o sabão, ao ter contato com o sabão, faz com que o sabão fique insolúvel em água. Então eu vou formar um sal, só que é um sal insolúvel em água. Até agora os sais que a gente tinha eram solúveis em água, por isso que eles funcionavam para limpar, porque eu conseguia solubilizá-los na água. Se eu tenho uma estrutura que é insolúvel em água, eu faço com que o sabão perca a sua ação limpadora. Por quê? Ele pode até interagir com a gordura, né, na sua cauda, mas a sua cabeça não vai ser capaz de interagir com a água, porque ele vai ser insolúvel. Já quando a gente fala de detergentes, os detergentes continuam solúveis mesmo na presença de água dura. E aí a gente tem uma vantagem dos detergentes sobre os sabões. Por quê? Os detergentes permitem que eu faça uso de uma água sem tratamento, ou seja, uma água que pode ser rica nesses íons aqui. Tá? Então, tendo esses íons ou não, o detergente funciona. O sabão só vai funcionar para uma água que não seja dura, ok? A gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a gente associa o fato de fazer espuma com a ação de limpeza. E cuidado, não necessariamente a espuma está relacionada com o poder de limpeza. Como assim? Às vezes faz muita espuma, mas não limpa. Às vezes não faz espuma e limpa. Em alguns casos, a espuma pode contribuir para a limpeza, tá? Mas o que é importante aqui, não associar espuma com o poder de limpeza. Ah, só porque não espumou a minha mão não limpou. Não é verdade isso. Existem alguns shampoos, alguns produtos aí cosméticos que mesmo não fazendo espuma, eles têm uma ação detergente, ou seja, eles conseguem promover essa limpeza. Beleza? Por fim, vamos falar aqui sobre biodegradabilidade. Como assim? É um outro fator para a gente considerar aí o fato de usar sabão ou detergente, tá certo? Que é o impacto ambiental depois que eu acabei de usar, isso foi para o meio ambiente. E aí, o que acontece com essa estrutura? Bom, o que significa ser biodegradável? Significa que eu vou conseguir decompor, ou seja, degradar, pelo menos em parte, a minha estrutura por micro-organismos, tá certo? E o que significa degradar? Significa transformar essa minha estrutura em moléculas menores, como por exemplo, gás carbônico, água ou também biomassa, tá certo? Isso daqui é um fator muito importante, porque se um composto não é biodegradável, ele vai ficar no meio ambiente por muito tempo e vai ficar lá poluindo, enfim. Então a gente precisa considerar esse fator. Como faz para a gente saber sobre o sabão e o detergente ser ou não biodegradável? Bom, todo sabão é biodegradável. Já que o sabão veio de óleo ou de uma gordura, que é justamente
um componente aí muito presente, né, nas células e tudo mais, então a gente tem uma facilidade aí para decompor os sabões, tá? Então todo sabão é biodegradável. Agora, quando a gente fala de detergente, depende, nem todo detergente é biodegradável. Do que vai depender? Depende da sua cadeia carbônica. Se a cadeia carbônica longa for linear, ou seja, não tiver ramificação, nós temos um detergente biodegradável. Por quê? Vai se assemelhar a um sabão. O sabão tem cadeia linear. Então, como a estrutura é parecida, os micro-organismos conseguem também degradar. Por exemplo, aqui. Então, essa daqui é uma molécula de um detergente biodegradável. Agora, se a minha cadeia carbônica for ramificada, então tiver ramificações nela, eu não consigo fazer a degradação. Então, eu tenho aqui um composto que não é biodegradável, tá certo? Por exemplo, aqui. Ou seja, se a gente pesa aí na balança, né, qual usar, a gente tem que tomar cuidado. O que é mais aconselhável? O sabão é mais natural, tá? Já que eu posso pegar o sabão e produzi-lo a partir do óleo que eu uso em questão de fritura e tudo mais, então eu consigo descartar corretamente aquele óleo e depois esse sabão vai ser biodegradável, então eu não vou causar um problema para o meio ambiente. Ah, mas e se a água que eu uso for dura? Então aí você pode utilizar um detergente, só que é aconselhável procurar detergentes biodegradáveis, tá? Então a gente precisa pesar isso na nossa balança, o impacto que a gente causa no meio ambiente, beleza? A gente fecha a nossa aula sobre sabão detergente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.